Olá, meu caro investidor. Eu sou o Walter do canal Renda Real. Tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre subscrição. Você que tem fundos imobiliários em carteira e recebeu por acaso um código diferente, final 12, ou até mesmo ações e também recebeu um código diferente, final 1 ou 2, bem, e agora? Como agir? Saiba que são direitos de subscrição. Você vai ter que tomar decisões agora. Uma delas é a possibilidade de exercer esse direito de comprar mais ativos. A outra é de pegar esses direitos que você recebeu sem nenhum custo e vender no mercado secundário. Ou até mesmo não tomar nenhuma decisão. Da mesma forma que entrou na sua carteira, eles viram pó. Mas por que eu recebi esses direitos, sendo que eu não pedi? Tanto empresas como fundos imobiliários, eles decidem fazer um plano de crescimento, de expansão. Fundos imobiliários têm a assembleia, junto com pesquisa em cotistas, que decidem esse crescimento. Ele não tem como reter dinheiro em caixa, ele depende de novas emissões, porque todo o seu lucro ele é obrigado a distribuir 95% em proventos, rendimentos para os seus cotistas. E num exemplo que eu tenho aqui, a empresa tem um capital de 1 bilhão e decide aumentar em 40% o seu patrimônio, ou seja, para 1 bilhão e 400. Aqui vai ocorrer uma entrada de dinheiro através das novas cotas, por isso ela faz a emissão e distribui primeiramente para os cotistas como direitos de subscrever essas cotas, ou seja, de comprar essas cotas no mercado primário com algum tipo de desconto. Sendo que então o objetivo é fazer novos investimentos, expansão, aquisição de ativos, ou seja, aumentar o lucro. E é importante isso, porque eu, como investidor, preciso que essa empresa, ao emitir novas cotas, aumente proporcionalmente o seu lucro, porque senão pode ocorrer o chamado diluição. Afinal de contas, o bolo vai ser distribuído com mais participantes. Imagina que uma empresa tenha 100 milhões de ações no mercado sendo negociado. Se ela aumenta em 40%, o número de cotas, o número de ações vai para 140 milhões, ou seja, são mais participantes que vai no futuro fazer jus a proventos, dividendos, rendimentos no caso de FIIs. Então é muito importante que a emissão de novas cotas e a arrecadação do dinheiro, do capital, tenha o propósito de aumento de lucro. Por outro lado, o investidor na sua carteira ele vai receber então, nesse exemplo, 40% de direitos de subscrição dessas novas cotas. Então, no caso aqui, o investidor tem 100 cotas, ele recebe 40 direitos. O preço para subscrever costuma ficar próximo ao valor patrimonial da cota, ou seja, normalmente abaixo do negociado do mercado. A cotação atual, por exemplo, sendo R$10 no mercado secundário, esse mercado home broker, aí a subscrição é emitida no valor de R$9, ou seja, eu recebi um direito e vou poder comprar essa ação na hora que eu for subscrever na minha corretora. Ao invés de 10 eu vou pagar 9, ou seja, eu estou tendo aí um desconto abaixo do valor de mercado. É interessante? É isso que eu tenho que julgar e decidir. Será que essa empresa está sendo muito representada já na minha carteira? Então, talvez não seja interessante aumentar mais ainda a minha posição. Ou talvez eu não tenha o recurso necessário para que eu faça esse investimento agora.
Como funciona, né? O cenário aqui do investidor. Primeiro de tudo, ele recebe então os direitos de preferência e para isso, para receber, eu tenho que ter o ativo em carteira, a ação ou fundo imobiliário, na data base, que é a data ex-subscrição. E o que eu faço? Uma vez tendo o direito, eu tenho que decidir se eu vou subscrever, exercer esse direito. Para isso, eu tenho que verificar o prazo, sempre tem um prazo para esse processo, né? E o custo. Esse custo é o valor da emissão, vezes o total de direitos que eu vou subscrever na minha conta para fazer a liquidação. Se eu julgar que não é interessante, por talvez já ter uma quantidade razoável em carteira, ou por questão de preço, ou por questão de recursos, então eu posso colocar à venda esses direitos. É uma condição normal, eu entro no home broker, mercado secundário, e vejo como está a negociação. Porém, para isso, no caso de fundos imobiliários, eu preciso ver o tipo de oferta. Tem o ICVM 400, que é uma oferta pública. Esse geralmente se negocia. Se for uma oferta restrita, que é o ICVM 476, esse não há negociação dos direitos. E aí, num caso de venda, eu tenho que ver a cotação do dia desse direito, ele oscila, né? Porque está ali, né, em negociação no mercado secundário. E também, uma outra possibilidade é se eu tiver muito interesse em adquirir outros direitos, mais direitos, eu posso entrar no mercado secundário, no meu home broker, e comprar mais direitos. Ou, se eu não tenho o ativo em carteira, mas eu acho interessante a proposta da subscrição, eu posso comprar, desde que eu tenha os recursos e também seja uma oferta pública. E, finalmente, se eu não tenho interesse em exercer esses direitos, da mesma forma que ele entrou na minha carteira, eu não faço nada e ele vira pó. Nesse ponto é importante se atentar na situação de se eu compro direitos no mercado, eu tenho um prazo e o dever de exercer ou vender novamente esses direitos, porque senão o valor que eu pago nesse direito eu perco porque depois de um determinado prazo ele vira pó. Ainda no cenário do investidor, uma outra fase é os direitos de sobras. Somente para quem exerceu os direitos de preferência é definido um rateio, é feito um rateio e definido uma porcentagem de sobras que o acionista vai receber também na sua carteira para decidir se exerce ou não. Eu tinha 100 ativos, recebi 40 direitos e suponhamos que a porcentagem de sobras foi 50%. Como é em cima dos direitos exercidos, então 50% de 40 são 20. Então eu receberia, nesse exemplo, 20 direitos de sobras. Que também eu tenho que ver o preço, né, da oferta, que é o mesmo do direito de preferência, reservar o recurso para que no dia da liquidação esse valor cubra compra de mais 20 ativos. Uma outra possibilidade também é as sobras geralmente são feito um rateio e nesse rateio é possível você, se houver interesse, pedir um montante adicional que entra no mesmo critério, prazo e preço de oferta que eu tenho que verificar desde que eu tenha o recurso para cobrir toda essa quantidade. E a última possibilidade é, mais uma vez, em relação às sobras, não fazer nada e elas virarão pó. E, finalmente, a liquidação dos direitos, que é os direitos exercidos, sejam na ocasião do direito de preferência ou direito de sobras, elas se tornam recibos de subscrição. Esses recibos de subscrição é também após um prazo já pré-estabelecido pelo descritivo da oferta pública ou restrita.
E como já foi dito, eu tenho que estar muito atento com o meu financeiro para fazer a cobertura dessas novas cotas. E finalmente o encerramento, onde nessa ocasião os recibos viram cotas de ativos, onde nesse processo eu tenho um prazo que costuma levar de 30 a 90 dias. E aí, logicamente, o meu financeiro que cobriu essas cotas. E é nesse prazo de 30 a 90 dias, se ocorre pagamento de proventos, ocorre também um pagamento pro rata em cima desses novos recibos que ainda não integralizaram por completo. Agora, falando um pouco dos códigos utilizados em subscrição, eu tenho o tipo de ativo, ações ON, como descrição, são direitos de preferência de subscrição, o ativo com o final 1. Essas ações, quando são recibos de subscrição, final 9. Ações PN, código de direitos de preferência, a ação final 2. Para códigos de recibos, a ação final 10. Ações e units, direito de preferência, unit final 12. E recibos, final 13. Para FIIs, fundos imobiliários, o direito de preferência, final 12. E para recibos, final 13. Quando eu tenho recibos de sobras, final 14. E em muitas ocasiões, quando eu tenho ainda rateio das sobras, eu pego os recibos de sobra das sobras, final 15. O objetivo não é decorar esses códigos, né? O objetivo é saber a disposição de cada um, em que momento que ele entra, né? E conhecer a variedade de códigos, né, que existem num processo de subscrição. Tratando agora de declaração de imposto de renda, eu tenho então, no processo de venda dos direitos, é um tanto polêmico a questão do IR. Alguns defendem que deveria ser 20%, outros até que deveria entrar na regra de isenção das ações de até 20 mil isento, né? Mas eu tenho sempre feito 15% de IR. Se eu recebi o direito sem nenhum custo e vendi ele, por exemplo, por R$1 cada direito, então é 15% em cima desse R$1, já que ele não me custou nada. Em relação à declaração, é em bens de direitos, Código 73, a discriminação, número de cotas, nome do FII, no caso de fundos imobiliários, o CNPJ e a corretora. Eu tenho também um link na descrição do vídeo de como encontrar uma subscrição, tanto para ações como FIIs. Bem, exercer o direito de subscrição é muito rápido. Eu estou aqui agora no site da Clear. Eu utilizo ou por e-mail, quando eles me enviam, né? Ou o chat da corretora. Então eu venho direto em eventos ativos e aí ela me mostra aqui todas as subscrições que estão em andamento hoje, no dia de hoje, né? Em relação às empresas, ações, né? Também algumas subscrições, bônus de subscrições. Como exemplo, eu vou fazer uma subscrição de um FII, um fundo imobiliário, que é o BCRI 11. Aqui eu tenho, né, os dados dessa subscrição, porém eu vou abrir o relatório que ele me oferece. Bem, então esse formulário já é exclusivo para fazer a participação no evento. Ele dá alguns avisos, né, que eu tenho que ter o valor em conta,
o dia e o horário que eu tenho que seguir para conseguir fazer. Aqui eu tenho as mesmas informações que eu tenho ali ao lado. Ele me dá o preço de cota, R$ 107,61. O fator, 43%, sempre arredonda para menos. As datas, né, que eu tenho que estar atento. E a data da liquidação, que é o dia em que o valor sai da minha conta. É como se eu tivesse comprado a ação naquele dia. Aí eu concordo, coloco o meu documento, confirmo o ativo, que é o BCRI. Se eu desejo subscrever ou cancelar, subscrever. E aqui a quantidade. Eu já vi na minha carteira, vou subscrever somente um. Enviar. Feito. Em 2 dias eles enviam um e-mail confirmando essa subscrição. Pessoal, é isso. Sobre subscrição, não é tudo, mas eu acho que é o suficiente para você entender de uma vez por todas como funciona todo o processo. Eu só tenho a agradecer. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, eu peço a sua inscrição. E também, se não for muito, peço também para que dê o like para que esse vídeo alcance mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.